Fala, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você, que ainda não é inscrito em nosso canal, amém? Inscreva-se em nosso canal, aperte esse botãozão vermelhão aí, inscreva-se, compartilha, já chega logo dando um Horiug ali no like ali para fortalecer, para robustecer o nosso canal, para que o reino de Deus avance, amado, e ele continue encontrando os seus, as ovelhas do seu pasto. Eu quero falar sobre um tema muito oportuno, muito pertinente, amém? Eu quero falar sobre os intercessores de Deus, eu quero falar sobre isso. O ato da intercessão, o que era a intercessão. Talvez muitos cristãos não saibam o que é de fato a intercessão. Aí talvez você possa falar, mas pastor Ricardo, intercessão é orar. Mas como orar? Como que funciona esse mecanismo da oração no tocante à intercessão? Então quero falar sobre isso. O tema é muito grande, muito extenso. Nem eu mesmo sabia que a Bíblia falava tanto sobre a intercessão, e estudando sobre o assunto, eu vi que o tema é muito grande, muito consistente. Eu vou deixar o máximo de referências bíblicas aqui. Anote, leia todo o texto, contexto, para que você possa entender. Mas eu vou deixar aqui, não vou ler todos os textos, mas eu vou deixar toda a fundamentação teológica, bíblica, para que você possa ir na sua casa, estudar, ler, se aprofundar no assunto e aí crescer na graça e no conhecimento. Então vamos aprender sobre os intercessores de Deus. Texto base, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante, diz assim o santo livro. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Está escrito assim, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, ou seja, o Senhor morreu entre dois salteadores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! E eu quero falar sobre isso, sobre os intercessores de Deus. E o principal intercessor do Senhor é o próprio Senhor, é o próprio Deus. E o que é de fato a intercessão, irmão? O que é isso? Mas pastor, é só o ato de orar? Não, amados irmãos. Não é simplesmente o ato de orar, nós temos que entender qual é o mecanismo, como que funciona, quais são os meios e os recursos práticos da intercessão. Intercessão no hebraico significa, amados irmãos, intervir violentamente, impor-se, orar, meditar, julgar, interceder. Intercessão é o ato de intervir a favor de alguém. Lembra o que o profeta Isaías disse há mais de 700 mil anos antes de Cristo? Ele disse que o meu justo justificará muitos. O que é isso? Justificação é absolver, liberar,
deixar ir. Então Cristo foi esse, amado. Cristo foi esse que interviu violentamente a nosso favor, a favor de todo aquele que nele crê. Por isso que ele disse aqui, amados irmãos, que ele disse que ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Por que que diz que ele levou sobre si o pecado de muitos e não de todos? De fato, ele morreu por todos, mas todo aquele que nele crer, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós lançamos sobre ele os nossos pecados e ele lança sobre nós a sua justiça. E ele nos justifica de todo pecado. O que é justificação? Justificação é um termo judicial, florense, que é do termo ali do direito, que significa absolver-se de crimes. Pecados são como crimes, crimes condenam. E todos nós pecamos, diz a palavra de Deus em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas teve um que morreu por nós, amado, e o nome dele é Cristo. E a intervenção dele foi violenta, foi brutal, amado. Ele interpôs entre nós e Deus. Para a gente entender só um pouco, a ira de Deus, a sua justiça, precisa ser satisfeita. E a sua ira apaziguada. E Cristo é o sacrifício propiciatório. É como se Deus ele fosse despejar toda a sua ira no globo terrestre. E Cristo se interpôs entre nós e Deus, o Pai. E toda a ira do Pai, ao invés de vir a nós, foi dada no Filho. Por isso que no jardim do Getsêmani ele orou 3 vezes ao Senhor dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que o Senhor cumpriu da sua maneira. Por isso que o profeta falou: ao Senhor agradou moê-lo. Não que o Senhor tivesse prazer na morte do seu filho, não que o Senhor tivesse prazer na dor do seu filho, mas era um ato redentivo, era um ato sobressalente, era um ato muito maior. Então o sacrifício perfeito de Cristo fora necessário para o resgate da família de Deus, amado. Então no hebraico significa isso: intervir, olha o termo, amado, intervir violentamente, interpor-se, colocar entre Deus e os homens. Então, a intercessão é um serviço sacerdotal, amado. Qual era a função do sacerdote? Ir diante de Deus a favor do povo, sacrificava para o povo, sacrificava-se para ele, lavava-se na pia da propiciação, se limpava ali, tirava todas as impurezas, batia o incenso, a oração, e ele entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Por isso vem o termo grego que dá alusão disso daí. Se no hebraico é intervir violentamente, interpor-se, orar, mediar, julgar, interceder, no grego quer dizer encontro, entrevista, ato de reunir-se, visitar, razão pela qual uma entrevista é realizada. Ou seja, nenhuma reunião é marcada em vão. Tem um propósito, tem um fundamento. Conferência, conversação, petição, súplica. Então o que é a intercessão? É nós marcarmos um encontro com Deus. É nós exercermos nosso serviço sacerdotal diante do Senhor. Por isso que Pedro vai falar lá na frente: como o Senhor é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque Deus é santo. Então o sacerdote ele tem que chegar diante do Senhor puro, santo, imaculado, e ali interpor-se entre Deus e os homens a favor de outro. Intercessão é intervir a favor de alguém, amado. Então, Cristo é o nosso modelo sacerdotal. Cristo é o nosso principal modelo de intercessão. Deus foi esse que se interpôs a favor da humanidade, isso desde Adão e Eva. Lembra-se, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus lança uma sentença contra a serpente, lança uma sentença contra Adão, contra Eva, mas a Bíblia vai dizer em Gênesis 3:21, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então ali Deus sacrificou um animal que não tinha nada a ver com o problema,
que não tinha nada a ver com o pecado, já apontando para o sacrifício de Cristo. Alguém que não tinha nada a ver pagou pelo pecado de Adão e Eva, para que a vergonha do pecado deles seja coberta. Porque na primeira aliança os pecados eram cobertos, por isso que era constantemente necessário fazer sacrifício, sacrifício, sacrifício. E agora veio o sacrifício único, perfeito, completo, que foi feito uma vez só e nunca mais fora realizado, que é o sacrifício perfeito. Por isso sacrifício em Cristo Jesus não é cobrir, é tirar. Foi por isso que o apóstolo João, o João Batista, o profeta, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa foi a função de Cristo, nosso maior intercessor, aquele que se interpôs entre nós e Deus, aquele que interviu violentamente com a sua própria vida diante do Senhor. Jesus é o nosso maior intercessor, amado. O profeta falou lá: pelos transgressores ele intercedeu, pelos transgressores ele se interpôs violentamente, pelos transgressores ele fez uma entrevista com Deus, pelos transgressores ele fez uma reunião com o Senhor. Ele falou: Senhor, não lances sobre eles. Lembra na cruz o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. Ele estava orando, intercedendo, suplicando, tendo uma reunião com o Senhor. Aleluia. E ele foi o nosso intercessor antes mesmo de encarnar-se. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:18 em diante diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui: a intercessão é fundamentada no amor. Não tem como ser um intercessor se não amar. Não tem como ser um intercessor se a graça salvadora pulsar em nosso coração e o amor de Deus inundar-se, porque o amor de Deus é um amor comunicável. Deus compartilhou a seus filhos, a sua igreja, a sua noiva amada, santa, o amor, amado. Então a intercessão está fundamentada no amor, no amor. Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, pela fé, agora temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por amor, ele se colocou em nosso lugar. No capítulo 5 ainda de Romanos, no versículo 8, é um texto que eu amo, diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra lá do profeta? Pelos transgressores, ele intercedeu. Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22, leia todo. Mas ali está dizendo que de ambos os povos ele fez um. E ele derrubou a parede que estava no meio, a parede que separava. E ele chamou os que estavam longe para perto, e os de perto mais para perto ainda. E de ambos os povos fez um. Na cruz ele nos uniu. Então Cristo é o nosso maior modelo de alguém que intercede. Lembra? Antes da cruz, ele já era conhecido como intercessor. Encarnado, ele intercedeu na sua oração sacerdotal. Qual é a oração sacerdotal? Evangelho de João, capítulo 17. E por que ele é conhecida como oração sacerdotal? Porque Cristo estava intervindo violentamente. Cristo estava tendo uma reunião com o Pai. E na oração ele falou: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E não oro só por esses, quem? Os apóstolos, discípulos que estavam com ele ali. Mas ele fala: mas eu oro também por aqueles que hão de crer na sua palavra. Então ele estava ali, amados irmãos, intercedendo por nós. Ele estava tendo uma audiência com o Pai. Ele estava tendo uma reunião com o Pai. Ele estava tendo uma entrevista com o Pai. Ele estava interpondo-se entre nós e Deus, amado, na oração sacerdotal de João 17. Lembra de Pedro? Ainda encarnado. Lembra de Pedro? Ele falou: Simão, Simão, Satanás tem pedido para cirandar você com trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Cristo intercedeu por Simão. Cristo interviu
a ciranda de Satanás. Satanás ele pediu autorização para cirandar com Pedro, para tirar Pedro da fé, do evangelho. E Jesus se interpôs violentamente, falou: não, diabo, ele é meu, ele me pertence, eu o comprei, eu derramei meu sangue por ele, eu vou derramar, ele há de crer. E quando ele se converter, ele também vai confirmar a seus irmãos. O que ele está falando? Simão, quando se converter, ele também vai ser um intercessor. Simão, quando se converter, ele também vai levar adiante a fé salvadora, salvífica, mediante a graça recebida na cruz. Ele intercedeu antes de encarnar-se, ele intercedeu encarnado, na cruz ele também intercedeu. Porque todo mundo dizendo: crucifica-os, crucifica-os. E um à direita falou: se tu és o Filho de Deus, desça-te daqui, salva-te a ti e a nós também. E o outro falou: tu nem ainda temes a Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a oração do Senhor foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Então ele fez uma oração, amados irmãos, uma intercessão de perdão, uma intercessão de graça, para que o Senhor agisse com benevolência, com misericórdia, com benignidade, com longanimidade. Na cruz ele intercedeu, porque ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas debilidades, amado. Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 7,25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pós-cruz, ele está sentado à direita de Deus e intercede por todo aquele que nele crê. Sempre, amado. Ah, mas agora ele foi. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele mandou o Consolador, aleluia. E o Consolador também é um modelo de intercessão, amado. Lembra de Romanos capítulo 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe pedir como convém. Então o Espírito Santo geme. Então intercessão, amado, é fundamentada no amor e é gemido, é grunhido, é gemer por alguém que está em aflição, em debilidade, em pecado. Aleluia. Isso é intercessão. A intercessão é fundamentada no amor. Ele foi, deixou o Espírito Santo. Agora a igreja é o agente de intercessão na terra. Porque o povo de Deus é um povo que foi comprado. E o povo de Deus é um povo sacerdotal. Porque agora não é simplesmente um sacerdote. Na primeira aliança era só um sacerdote que podia entrar, que podia ter acesso. Mas agora, por meio de Cristo, todos nós temos acesso à gloriosa presença de Deus, amado. Todos nós, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Foi uma ação unilateral de Deus para o homem. Então agora todos nós, amados, temos acesso à gloriosa presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá na primeira aliança já tinha uma promessa. Êxodo 19:5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, aleluia, e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E essa promessa é ratificada lá em 1 Pedro, aleluia, 1 Pedro 2,9. Pedro disse: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, aleluia, nação santa, povo adquirido, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando: eu resgatei vocês do Egito, eu tirei da mão de Faraó, eu tirei vocês da mão do pecado, do inferno e do diabo, e agora vocês foram comprados com bom preço. Então glorificai a Deus nos vossos corpos. Agora vocês são um povo santo, um povo eleito, um sacerdócio real, um povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que a igreja vai ser? A intercessão. Olha que absurdo de promessa. 2 Pedro 1, 3 a 4 vai dizer que nós somos participantes da natureza divina. Aleluia. Isso diz, amado, que nós temos conexão com o divino. Nós estamos se fundindo. Nós vamos voltar à origem, à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Efésios 3, amado, 8, olha o que diz isso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, ou seja, a administração do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, aleluia, aleluia, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando, aleluia, agora é por meio da igreja. Agora a igreja é o agente de intercessão nessa terra. Agora a igreja tem a capacidade de chegar diante do Criador com intercessão, com súplica, marcar uma reunião com o sagrado, com o divino, com o Todo-Poderoso. E agora, amados irmãos, não há culpa. Agora, amados irmãos, não há condenação. Romanos 8 diz, agora não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, aleluia, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós temos acesso à gloriosa presença e nós podemos interceder pelos irmãos, pela sociedade, por familiares, por pessoas que estão em mazela, em ruína, em enfermidade. Nós temos acesso à gloriosa presença de Deus. Aleluia. Moisés é um tremendo modelo de intercessão. Moisés. Olha que texto fabuloso. Êxodo 33, versículo 1. Texto magnífico, amados irmãos. Eu vou sintetizar. O povo saiu do Egito. Deus devastou o Egito. Rebentou com o faraó e seu exército. O povo chegou no deserto. E o povo ficou ao pé do monte Sinai e Moisés subiu. Quando Moisés sobe, Moisés demora a descer para o povo. É semelhante hoje. Jesus foi assunto aos céus e há quem diga que ele tarda em voltar. E muitas pessoas estão fundindo bezerros de ouro para si. O hedonismo, o trabalho, o dinheiro, o sexo, a droga, vários ídolos sendo fundidos, porque acham que Cristo está demorando a descer. E quando Moisés desce, ele vê o bezerro de ouro. Moisés fica irado, destrói o bezerro e ele mata alguns. Ele fala, quem é do Senhor fica aqui, quem não é, passa fio da espada, cada um ao seu amigo. E Moisés, ele vai novamente orar a Deus em prol do povo que pecou. E olha o diálogo de Moisés com Deus. Amado, o texto é muito grande, mas faz-se necessário eu ler. É muito lindo esse texto aqui. Diz assim: e disse mais o Senhor a Moisés, vai e sobe daqui, tu e teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, uma terra que mana leite e mel. Porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, e no momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, porque eu sabia o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu-se para si fora do arraial. Desviada longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se lamentava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas,
até ele entrar na tenda, ou seja, o modelo sacerdotal. Ele está entrando na presença, ele vai orar. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Olha a entrevista aqui, olha a reunião, olha isso. Aleluia. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se lamentava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. O mais moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu me disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta a esta nação, é teu povo. Quando Moisés desce lá em Êxodo 32, Deus fala para Moisés: olha só, o teu povo pecou. Deus fala para Moisés que o povo não é dele, é de Moisés. E aqui Deus já está falando para Moisés, Moisés já está falando para Deus que o povo não é dele, o povo é de Deus. Olha a intervenção violenta, olha a reunião de Moisés com Deus, amado. Olha a ousadia de Moisés. Hebreus 10 diz para a gente entrar com confiança e ousadia, amado, ante ao trono da graça. Aleluia. Atenta a esta nação, é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar? Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés estava falando: Senhor, se o Senhor não subir conosco, eu não vou sair daqui, porque o povo não é meu, o povo é seu. E o que as outras nações vão dizer se o Senhor os deixar aqui? Senhor, mostre-me se de fato o Senhor achou graça aos teus olhos da minha pessoa. Não nos faça subir daqui sem a tua presença. Eu rogo, Senhor, que me mostres a tua glória. Aleluia. Abraão, amado, também é um modelo de intercessão. Abimeleque era um rei ímpio. E ele vê Sara, esposa de Abraão, e ele pega Sara para si, para o seu harém. E a Bíblia diz que Abraão era profeta, ele começa a interceder, mas quem intervém violentamente é o Senhor. O Senhor aparece a Abimeleque e fala: não toque nessa mulher, porque essa mulher é mulher casada. Gênesis capítulo 20, versículo 2 em diante. E o marido dela é profeta e ele está intercedendo por você. Se você tocar nela, você vai morrer. E Abimeleque fala: eu não sabia. Ele disse que era irmã dele. E ela também confirmou, falando que era irmã dele. Aí Deus falou: mas agora tu sabe. Ou seja, enquanto há desconhecimento, o Senhor perdoa. Mas quando há conhecimento, o Senhor não perdoa. E a Bíblia diz que Abraão estava intercedendo por Abimeleque para ele não tocar na sua esposa. Aleluia. Então, por quem ou pelo que eu posso interceder? Primeiro, nós devemos interceder pelos nossos irmãos, pela comunidade da fé, pelo povo santo, pela família de Deus. Neemias capítulo 1, quando Neemias sabe da situação do povo, a Bíblia diz que Neemias orou, suplicou, amado, se humilhou diante de Deus, jejuou, mas ele não só ficou na oração. Oração é verbalização com ação, com prática. Ele por si começou a ir à cidade, pediu carta ao rei e começou a ir à cidade, começou a reconstruir. Amados irmãos, intercessão não é só orar, intercessão também é agir, é tirar do bolso se necessário for, é tirar do armário se necessário for, é tirar do corpo se necessário for e ajudar na prática, amado. Intercessão é isso. Nós devemos interceder pelos nossos irmãos. Então você leia ali, Neemias capítulo 1,
todo o capítulo 1, você leia também Neemias capítulo 3, do 1 a 2, leia também Neemias capítulo 4, versículo 1, leia 1 Tessalonicenses 1, 2, leia também Efésios 1, 16. O que é isso? Efésios 1, 16. Interceder para que os irmãos tenham a sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação acerca de Cristo. Então nós devemos orar em prol disso, para que os irmãos entendam quem é o Senhor, entendam quem é Cristo, a cruz de Cristo, o propósito de Cristo, da crucificação. Nós devemos interceder para que os irmãos tenham, amados, espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orou pelos efesianos, em Efésios 1, 16, 17 e 18, para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação acerca de Cristo. Devemos interceder por arrependimento que alguém está em pecado. Tiago 5, 13 a 18 vai falar sobre isso. Mateus 18, 19 a 20 vai falar sobre isso, amados irmãos. Intervir em alguém que está em pecado. Nós devemos interceder por todos os santos e pela pregação, pela palavra do Senhor. Efésios 6, 18 a 20 vai falar sobre isso. Paulo vai falar, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Paulo está falando, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Então orem para mim, para que quando eu abrir a minha boca, eu possa falar com autoridade, com ousadia, com intrepidez do mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Colossenses 4, 2 a 4 vai falar sobre isso, para que a gente possa perseverar na oração, vigiando com ações de graça, rogai ao mesmo tempo, de igual modo e de maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 1 a 3 vai falar sobre isso. Devemos interceder pela liderança da igreja. Êxodo 17, lembra da luta do povo de Deus com Amaleque, os amalequitas. Abraão caía, Moisés enfraquecia, mas Arão e o fortalecia, intercedia, e o povo de Deus vencia. Amados irmãos, e quando se ora pela liderança, a liderança também suplica pelo seu povo, pelo povo de Deus. E um pastor jamais tem prazer na morte de alguém que faz parte da família dos santos. Lembra da rebelião de Corá, Datã e Abirão? A Bíblia diz que o Senhor lançou uma praga no meio daquele povo. E a praga foi matando. E Moisés dá uma ordem a Arão, pega um incensário, vai e bate incensário. E a Bíblia diz que Arão colocou entre o céu e a terra e a praga cessou. Então nós não devemos ter prazer na morte daquele que está caído. Devemos interceder pelas lideranças de todas as esferas, lideranças políticas, religiosas, todas as esferas. Esdras 6, 9 a 10 fala sobre isso. 1 Timóteo 2, versículo 1 a 2 vai falar sobre isso, que nós temos que interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. 2 Coríntios 1, 10 a 11 vai falar sobre isso. Filipenses 1, 19 a 20 fala sobre isso. Hebreus 13, 18 fala sobre isso. Devemos interceder por livramento. Texto base, Daniel 2, 17 a 18. Interceder por livramento do inimigo. O rei Ezequias estava cercado, amados irmãos. A Bíblia diz que ele pegou a carta do inimigo e apresentou diante de Deus. Ele fez ali uma reunião com o Senhor. Ele intercedeu e Deus deu um livramento. Mandou um anjo só. E o anjo do Senhor matou 185.000 assírios por causa de uma oração de um homem. Isso é o poder da intercessão. Devemos interceder por resposta. Daniel capítulo 9, do 3 até o 23. Daniel pedindo resposta de Deus. Romanos 15, 30 e 32. Aqui fala da base também para nós orarmos por resposta. Devemos interceder também pelos nossos filhos. Jó, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que Jó sacrificava de madrugada pelos seus filhos, se porventura tinha um pecado contra o Senhor. Devemos interceder por enfermidade de filhos. Lembra de Davi intercedendo do filho dele com Betseba, ainda que era filho, fruto de um pecado, mas a Bíblia diz que ele jejuou, orou, o menino morreu, mas Davi intercedeu. E com isso a gente aprende uma coisa, é o quê? Nem sempre nós seremos atendidos. Davi intercedeu, orou, jejuou, mas a resposta não foi de acordo como ele queria. Por isso que nós devemos entender que, sobretudo, a vontade do Senhor deve prevalecer. 1 de João 5, 14 e 15 diz, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos,
sabemos que alcançamos as suas petições que lhe fizemos. Nem Jesus, amado, foi atendido ao Pai em tudo que pediu. Quando ele orou no Getsêmani pedindo para que o Pai livrasse, o Pai não livrou. Foi feita a vontade do Pai. Devemos interceder por todos os homens. Lembra de Abraão intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra, ainda que era uma cidade dissoluta. A Bíblia diz que Abraão intercedeu ao Pai. Então nós devemos interceder pela nossa nação, pelo nosso bairro, pela sociedade, para todos aqueles que estão vivendo uma vida de pecado. Então eu entro aqui na minha conclusão, amado, para terminar. Eu estou correndo porque o tempo é curto e eu tenho que buscar minha filha na escola. Minha esposa já está aqui braba. E eu termino aqui. Não interceda por causa errada. Jeremias 7, 16 e 17 e 18 diz: Tu, pois, não oreis por este povo, nem levanteis por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, e fazem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. O povo estava sacrificando a deuses estranhos, a Moloque e a Rainha dos Céus, os seus filhos. E o profeta estava orando a Deus em prol do povo, porque o profeta não sabia. E Deus falou: não ore, não clame, porque eu não ouvirei a tua petição. Ou seja, não adianta orar, amados irmãos, por alguém que conhece já o que é certo e vive no errado. Isso fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Fala de pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a Escritura, mas querem viver deliberadamente no pecado. Não interceda por causa errada. Teve uma experiência de uma irmã que ela compartilhou comigo, que uma outra irmã pediu para ela: irmã, me ajuda em oração, eu estou conhecendo alguém, eu queria que você me ajudasse em oração. E ela começou a orar. E toda vez que ela ia orar em prol dessa situação a favor da irmã, ela não sentia paz, ela não sentia tranquilidade, a oração não fluía. E certa feita o Espírito Santo ministrou o coração dela e falou: não ores mais, não ores mais por esta causa. E ela falou: mas por que, Senhor? Porque não é lícita. E Deus não respondeu mais. E ela foi perguntar à irmã a respeito da pessoa com quem ela queria se casar, para que ela soubesse mais detalhes, para que ela pudesse se aprofundar na oração. Aí ela falou: irmã, a questão é que ele está casado, mas ainda se separou bem, e eu estou conhecendo ele, eu quero me casar com ele. Então a irmã estava entrando numa causa que não era lícita. Então não interceda por causa errada. 1 João 5,16 vai falar sobre isso. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Sobretudo, nós devemos orar sempre, interceder sempre, por causas lícitas, legítimas e bíblicas. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Eu termino com o texto de Paulo. 1 Timóteo 2,1 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Que você possa ser um intercessor de Deus, que você possa se apresentar diante de Deus com oração, súplica, derramando incenso e fundamentado no amor, e além de orar, agir. Pensa nisso e fique na paz, porque na paz eu estou. Fui, que Deus te abençoe, fique na paz.